Boa tarde a todos os presentes. Iniciaremos agora as comunicações em sinais do 7º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. Convidamos a autora Núbia Flávia Oliveira Mendes para apresentar a comunicação Boas Práticas de Acessibilidade na área de produtos farmacêuticos. Bem-vinda, Núbia. Olá, boa tarde a todos vocês. Esse é o meu sinal, Libras, já foi apresentado. Eu sou a Núbia e vou tratar hoje sobre as boas práticas no contexto de saúde, especificamente o contexto farmacêutico. A minha pesquisa foi realizada juntamente pelo professor Marcos, a Daniele e a Deusiane, são esses que estão aqui no slide. Essa pesquisa surge inicialmente durante meu mestrado, com a dissertação, fui orientada pelo professor Marcos, e eu pude, nesse momento, refletir sobre essas questões. Venho de uma família com parentes surdos, meus pais são surdos, amigos, colegas, pessoas com quem eu convivo desde a infância. E um belo dia eu fiquei pensando, ao olhar para uma embalagem de um medicamento, que ele tinha algumas informações em braille. E fiquei pensando, por que não em Libras? E comecei a discutir, conversar com o professor Marcos, que já era meu orientador, e a gente, a partir de então, começamos a buscar investigar sobre a questão. As instituições parceiras dessa pesquisa, a UIFB, a UFSC, a UTFPR, a Univasf, o projeto Farma Libras e o Conselho Federal de Farmácia. Essa pesquisa ela tem uma grande relevância porque, como vocês sabem, existe uma vasta legislação que trata sobre o tema. O reconhecimento que a Libras é a língua portuguesa é a segunda língua da comunidade surda, das pessoas surdas, e que a Libras é a primeira língua, isso já é posto, né? E nós temos esse reconhecimento legal. Mas nesse contexto farmacêutico, em se tratando de medicamentos e as bulas, né? Como é que acontece esse reconhecimento? Tanto bulas e embalagens, já que a acessibilidade para alguns grupos, como isso aconteceria para os surdos, né? Para pessoas com deficiência visual, ao aumento da fonte, né? Um novo tipo de organização para pessoas idosas, existe também especificidades para a bula e para as pessoas surdas. Isso é, de fato, um tema urgente para que se torne acessível, né? Bulas e embalagens. É a partir de uma consciência, né, coletiva, de uma compreensão e para que evitar algum tipo de equívoco, né, durante a administração desses remédios, desses medicamentos. Seria, de fato, uma tradução total da bula, né? A gente começou a refletir, ou uma seleção de informações relevantes, principalmente as indicações e as contraindicações, as informações que são contidas também na embalagem, e na verdade, uma adaptação, seria uma bula específica para esse público. Essa proposta foi levada às indústrias farmacêuticas, né, para se refletir sobre essa necessidade, e começamos a pensar, né, como é que isso se tornaria, de fato, acessível para esse público. Nós sabemos que na comunidade surda já existem inúmeras lutas, movimentos. Os surdos, desde que nascem, eles precisam lutar, reivindicar seus direitos.
em relação a Libras, em relação a diversos contextos, como a saúde. Existem pessoas pensando sobre essa acessibilidade na criação de aplicativos e outras formas e ferramentas de comunicação. E os avatares, por exemplo. Os surdos usam esses aplicativos, os avatares em sinais. Vocês já viram, por exemplo, nos aeroportos, as informações são usadas com avatares. A maioria dos surdos não tem uma grande usabilidade, interesse em acompanhar, porque, de fato, aqui ainda nós temos um uso muito mais voltado para pessoas ouvintes aprenderem Libras, e não para surdos conseguirem acessar essa informação. O avatar, ele acaba aqui traduzindo, em grande parte, mais de 70%, usando a datilologia. Hoje, nós vemos que é uma acessibilidade disfarçada. Ela não é possível. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, para vocês um vídeo com a tradução feita por um avatar, né, que nós, enquanto pesquisadores, podemos analisar como seria a tradução de uma parte de uma bula pelo avatar. Vocês colocam aí, por favor, podem rodar o vídeo para a gente assistir? Pode clicar, por favor. Pronto. Você pode parar o vídeo. Obrigada por essa exibição. Como nós vimos aí, o uso da datilologia é extenso e uma sinalização muito robótica, sem considerar questões culturais da língua, né? Muitos sinais soltos, produzidos de modo robótico. Eu não sei se no futuro, ainda em vida ou para próximas gerações, a gente vai encontrar avatares que consigam, de fato, realizar com grande fluência, né, uma produção sinalizada. Mas hoje em dia nós não encontramos isso. A indústria farmacêutica entende, às vezes, compreende que o avatar é uma solução para essa situação. E em reuniões nós temos colocado essas questões, que é impossível usar essa estratégia de acessibilidade para as bulas. O professor Marcos, em orientação, mas também com outras pesquisadoras, a gente ficou pensando, como é que nós vamos fazer essa tradução dessa bula, dessas informações, ou seria uma adaptação? O que nós iríamos deixar como prevalência durante essa tradução? Existe ali numa bula muitos termos técnicos, né, terminológicos que fazem parte, e a gente sabe que em todo um contexto, esse tipo de tradução não há um vocabulário já definido, já conhecido. Se vocês conhecem alguma bula, por exemplo, acessível, vocês podem até me informar. Eu tenho muito interesse eu não vou conseguir descobrir até hoje, nenhuma uma outra iniciativa como essa em outro país. Assim, sabe que ainda há a questão de profissionais que trabalhariam com isso. Nós não temos tantos profissionais no mercado que poderiam destacar, trabalhar especificamente nessa área. O meu referencial teórico na área de tradução são esses que eu apresento no slide. E no próximo slide tem uns da área da terminologia.
Em relação ao slide anterior, dentre eles, eu vou destacar a autora Nord, que fala sobre tradução funcionalista. Ela foi primordial para o processo de tradução das informações. É uma teoria que se preocupa com o público, né, trazendo uma tradução voltada para um público, englobando questões culturais, de costumes, e levando em consideração o texto de partida, né, ver como é que ele poderia ser apresentado num texto de chegada, pensando nesse público. Pensando quem é esse público, são surdos, que tipo de adaptações seriam necessárias, né? Trazendo questões da visualidade, por exemplo. Não é uma tradução literal, uma tradução que não tem essa preocupação, sem considerar essas questões culturais. Não seria viável, né? Então, a tradução funcionalista, ela tem esse propósito. A gente precisa trazer soluções com clareza para o público. A Nord, essa autora, investiga essas questões. Então, existem vários tipos de bula. Existem bulas com formato especial, são bulas que são voltadas para um público específico, são as bulas que trazem, por exemplo, ou de forma audiodescrita, ou através de braille, né, as informações. A audiodescrição, você tem que fazer uma solicitação à indústria de um determinado medicamento para que ele seja audiodescrito, também de visão ampliada, com uma fonte maior. Existem também bulas voltadas para os pacientes, de um modo geral, bulas voltadas para profissionais. Elas também elas podem ser disponibilizadas num formato eletrônico, e tem essa bula padrão que todo mundo aqui conhece. Além das bulas, nós vamos falar das embalagens. As embalagens trazem informações pertinentes para o público, que precisam ser traduzidas também. Então, na embalagem, ela traz ali, existe uma embalagem primária, né? Em todas elas trazem informações que devem também ser traduzidas. Vocês sabem que existem uma vasta legislação que trata sobre questões de acessibilidade, direito das pessoas surdas, sobre Libras, sobre reconhecimento da Libras como primeira língua. São inúmeras leis, né? Decretos, documentos legais. Então, existem direitos das pessoas surdas. Nós estamos cansados de saber que existe essa vasta legislação, tanto eu quanto vocês. São resoluções, são decretos, leis, mas e a prática? O que isso é posto em prática? A gente sabe que em alguns contextos eles são mais existe um maior cuidado, por exemplo, na educação e a saúde. Que informações as pessoas recebem desde o nascimento? Eu fico pensando, tem coisas que a gente vai buscando, conhecendo ao longo do tempo, né? Buscando que haja acessibilidade, né? Mas a gente não deve desistir também desse movimento, porque existem coisas que devem ser pensadas ainda, né? Propostas ainda. Então, eu, junto com o professor Marcos, a gente viu que era algo que, de fato, não era acessível. Há pouco tempo, a gente viu que essas iniciativas ganharam espaço, e isso nos fez refletir que a gente não pode parar, a gente não pode desistir, continuar para que isso seja realidade, né? Toda a comunidade ouvinte, surdos e ouvintes, toda a comunidade surda, com codas, professores, profissionais, né? Como a gente vai cobrar? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente foi buscando mesmo, conversando com a indústria farmacêutica, né, tentando entrar em contato com essas empresas. Alguns aceitaram esse contato, iniciamos um diálogo, outras não é rápido, de fato, isso acontece de um modo mais lento, mais demorado, e isso já está com uma delas, a gente já conseguiu avançar algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa pesquisa que eu estou apresentando, ela é uma pesquisa exploratória, de abordagem funcionalista, que eu falei anteriormente, né? A Nord, ela é a autora principal, e a partir de então nós vamos fazer uma análise funcional extralinguística dessas estratégias tradutórias, também com essa abordagem funcional.
Os documentos. A gente pensou em escolher medicamentos, né, para esse primeiro momento, remédios que eram de fácil compra no mercado, qualquer pessoa pode buscar comprar mesmo sem receita médica, como dipirona, hidropropizina, né, esses medicamentos para febre são antitérmicos, ou para tosses, gripes, levando em consideração sempre essa abordagem funcionalista nesse processo tradutório. Então, nós pegamos o processo, iniciamos com essa análise, seguindo toda a sequência, né, de passos que é proposto por Nord. Então, a gente foi chegar, olhou para o texto de partida e ficamos pensando o que é que nós queremos encontrar no texto de chegada. E fomos selecionando ali informações que são pertinentes para o público. Então, por exemplo, coisas que são indicadas para o uso da medicação, que são contraindicadas, e a partir de então a gente fez essa seleção de informações. Em seguida, no segundo passo, a gente começou, a partir do texto definido, que seria adaptado, traduzido, a gente foi ver quais seriam as terminologias, qual seria os sinais termos, né, desses. Isso foi, de fato, um desafio para nós. O mestrado dura 2 anos, né? E, de fato, de modo... Realizando essa pesquisa sozinha, com a orientação do professor Marcos, não foi fácil, porque a gente queria, no final, entregar um produto de qualidade. Agora, com nossos parceiros atuais, nós temos aí, por exemplo, 15 surdos farmacêuticos em todo o Brasil. Temos surdos que sabem Libras, surdos que sinalizam, estão ainda com a Libras em desenvolvimento, surdos oralizados, e também são sinalizantes. Então, é esse total de 15 surdos farmacêuticos. E também farmacêuticos ouvintes que sabem Libras e são interessados na temática. Então, fizemos essa seleção terminológica, para, em seguida, também no terceiro passo, a categorização conceitual dessas terminologias. Vimos, assim, em relação a cada medicamento, né, separando essa terminologia, organizando para que fosse, a partir de então, após essa categorização, a gente foi definido o perfil, né, porque eu preciso também pensar num público. Qual é o perfil do meu público? Então, quando eu digo assim, olha, você tem que esse medicamento usar na conta-gotas. Mas como é que eu vou... Eu não posso usar só a datilologia. A datilologia, ela nos serve bastante na nomeação das coisas, né? Um nome próprio, por exemplo. Quando eu digo, eu sou a Núbia. Aí eu digo assim, ó, esse aqui é o dipirona, esse medicamento. Só isso. Eu disse, não, mas ele precisa de um sinal. Era pensar assim, em vez de fazer a datilologia, a gente colocaria uma legenda informando qual era o medicamento e valorizaria muito mais a explicação, né, qual é a funcionalidade desse medicamento. Então, foi algumas dessas decisões que tomamos na pesquisa. No primeiro momento, fizemos uma versão intermediária da tradução, antes da gravação dos vídeos. Essa versão intermediária não é, quando eu digo, a gente olhava para a estrutura da Libras, pensando como ela poderia acontecer seguindo esse conteúdo em português. Não é simplesmente fazer glosas, não seria isso. E após uma validação, se ficou compreensível essa proposta de versão, e aí faríamos no próximo passo, uma gravação dos primeiros vídeos. Eu gravei os primeiros vídeos e a edição, os primeiros editores, eles não sabiam Libras. E o que acontecia? Quando um editor sabe Libras, ele sabe o início, o fim, sabe qual é o melhor local de cortar um vídeo, de organizá-lo.
e eu precisar ficar explicando durante muitos momentos, você pode clicar nesse vídeo, por favor? No texto 1. É só identificar ali na tela. Pode voltar. O texto 1, a gente fez fazendo essa ficha para nos informar. O texto 1 precisa trazer essas informações. Que tipo o editor ele precisaria saber onde é que eu vou editar, onde é que é o início, o fim. Em alguns momentos eu conseguia fazer conjuntamente com ele, mas outros não, para que ele, de fato, fizesse uma edição que contemplasse, né, o que era necessário no vídeo, seguindo toda essa ordem de informações. Definimos qual seria o canal de informação, nós escolhemos a plataforma YouTube, ela ainda não está disponível, porque nós estamos num processo de validação para tornar isso acessível para todos. Então, a gente pensava o seguinte, olha, o surdo, quando ele pega um medicamento, a partir da embalagem, eles precisam saber que aquele medicamento também foi traduzido para Libras. Então, teve um primeiro protótipo, né, de embalagens, para em seguida criamos ali um QR Code, o professor Marcos me ajudou nesse momento, para que os surdos tivessem, a partir disso, acessar pelo QR Code o vídeo. Eu trouxe aqui como exemplo, a pessoa pelo celular, vocês conhecem, né? Hoje em dia é muito comum, a gente vai a um restaurante, o cardápio está ali disponível através desse QR Code, e você no celular acessa o cardápio. Aconteceria da mesma forma com o medicamento, né? Com acesso à bula e à embalagem. Então, quando você compra, você poderia ter acesso primeiro às embalagens, né? A bula, ela sempre está disponível assim que você tem acesso a todo o medicamento, e teria um outro QR Code para acessar a bula e com maiores informações. Você pode clicar aí para a gente poder ver qual seria uma proposta. Esse exemplo que vocês acabaram de visualizar é uma proposta de uma tradução. Então, nós percebemos que desde a edição é preciso também ter profissionais que saibam sobre Libras, conheçam surdos, tenham acesso à cultura surda, então sejam surdos ouvintes, ser, por exemplo, farmacêuticos ouvintes, mas que, né, que façam parte desse contexto para poder pensar melhor de que forma deve ser traduzido, né? Claro, esse conhecimento mais próximo torna as escolhas muito mais adequadas para o público. Dessa forma, como considerações finais desse trabalho, a gente percebe que nós estamos traduzindo esse tipo de material, nós damos ali direito e acesso linguístico às pessoas surdas, para que eles tenham autonomia na busca, no uso desses medicamentos, e
no consumo desses medicamentos, né? De forma consciente mesmo e segura. Porque a maioria das pessoas surdas não tem, através da leitura da bula, acesso suficiente para realizar esse tipo de, né, de ter de forma segura essas informações. Nós percebemos que as estratégias de tradução com essa abordagem funcionalista são adequadas para esse público, né, nesse contexto farmacêutico. E também nós percebemos que não é uma atividade para ser realizada por poucas pessoas, por exemplo, por mim, pelo professor Marcos. Seria impossível. Nós tivemos alguma sorte durante esse período, porque uma colega aqui do Chile me perguntou sobre, olha, eu vejo que não há pessoas, não existem trabalhos feitos através de uma equipe. A gente apresentou em um outro momento esse trabalho, e também com o grupo Farma Libras, com esse propósito, né? Existe esse grupo, esse projeto que é o Farma Libras, que selecionam pessoas, são farmacêuticos surdos e ouvintes, que têm estudado questões conceituais. Eles viram a minha dissertação, marcaram uma reunião para a gente conversar, e eles disseram que, olha, a gente tem muito interesse no seu projeto, né? No seu texto, você colocam essas questões em evidência, né? Essas denúncias que tratam sobre essa falta de acessibilidade nos medicamentos. E eu vejo que é interessante e urgente que nós podemos, né, assim, buscar ajuda, apoio da Anvisa para conseguir trazer, né, de fato, esse direito à tona, porque a gente sabe que esses avatares, como acontece nos aeroportos, eles não dão conta de dar uma acessibilidade real, né, uma acessibilidade de aparência, disfarçada. E é importante que a gente traga essa perspectiva da comunidade para selecionar de uma forma adequada profissionais, né, formatos. A Anvisa pretende disponibilizar, junto às indústrias farmacêuticas, essas orientações, e eu acredito que isso vai acontecer num prazo, né, posterior, e isso se torne realidade. Foram dados os primeiros passos, né, para que isso se torne real e possível. A equipe que atua nesse tipo de projeto deve ser uma equipe multiprofissional, com linguistas, farmacêuticos de regiões diferentes do país, para pensar em variação linguística e atender a esse público de pessoas surdas. Os ouvintes que atuam, né, nesse projeto também precisa ter um conhecimento aprofundado da Libras. E a gente pensa que nossas perspectivas futuras é que, com esse trabalho, as traduções de informações centrais de medicamentos, elas possam, de fato, serem ofertadas, mas elas não substituem legalmente o texto integral. Nós sabemos que, hoje, a equipe não tem viabilidade técnica e financeira para que isso seja, né, tornado acessível, mas que, se essa ideia é comprada por uma indústria farmacêutica, uma grande indústria, isso pode se tornar real. Uma dessas indústrias disseram para a Anvisa que isso seria feito através de avatares, e isso está em discussão ainda no momento. Na Alemanha, eu vi que existe uma iniciativa, uma surda que é farmacêutica, que fez a orientação de um medicamento já em língua de sinais alemã. E a gente tem entrado em contato para ver o que nós podemos pensar, né? E também ver que outras iniciativas existem no mundo em torno disso. Se vocês conhecerem, vocês podem me informar, por favor. Agradeço ao professor Marcos, ao Conselho Federal de Farmácia, ao Farma Libras, às instituições. E se você conhecer algum farmacêutico surdo que não faça parte desse grupo, você pode avisá-lo, explicar, dizer que existe esse grupo interessado em estudar essas questões, né, linguísticas em relação aos medicamentos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. O projeto é esse, Bula Libras.